Fala pessoal! Oi gente! Estamos de novo aqui, dessa vez para falar sobre os custos de vida na Tailândia. Quanto que realmente você vai gastar para viver aqui? E a gente já passou 12 meses morando na Tailândia nos últimos 2 anos, então foram em diferentes lugares, em diferentes épocas do ano, então a gente consegue dizer com mais propriedade quanto que custa de forma ampla, porém exata, viver na Tailândia. E, então, além da gente apresentar esses custos bem completos hoje para você, a gente quer no final apresentar um orçamento mensal, tanto para uma pessoa econômica, que é o nosso perfil, que é quase aquele mínimo que você pode gastar e economizar bastante dinheiro, e para uma pessoa que já tem uma vida mais confortável, que já tá naquela parte financeira melhor, então... Fica aí e confere. Indo além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são desenvolver além dos sonhos, então nosso amor é o mapa dessa canção. Bom, e esse é o segundo vídeo da série Afinal, dá pra morar na Tailândia? E nessa série a gente tá abordando os tópicos mais pedidos, aquilo que todo mundo quer saber quando tá pensando e planejando vir morar pra cá. O que você realmente precisa pensar, né? Desde o visto que foi o nosso primeiro vídeo, então quais que são os detalhes, requisitos, tudo que você precisa, e principalmente falando do novo DTV, que é aquele visto para os nômades digitais que, como então, nós, né, se você tem essas dúvidas e não viu esse vídeo, corre aí, ó, tá o card. Muito bom lá, tá super completo. Aí a gente vem para esse vídeo, que é para falar sobre os custos verdadeiros dentro da Tailândia, o que você precisa se planejar no teu bolso, se você já consegue, se você não consegue, se você pode ter um vidão aqui. E o próximo vídeo da série vai ser sobre as dicas, as mais valiosas que a gente aprendeu durante os 12 meses que a gente passou aqui, pra te preparar e chegar e ter uma vida mais confortável. Muitas das coisas que a gente não sabia e... Como que você vai economizar dinheiro em coisas simples que você fica perdendo um monte de dinheiro no dia a dia, coisas que podem tornar a tua vida mais confortável, mais fácil, e até, assim, te preparar para aqueles detalhes sórdidos de uma cultura diferente, que você vai ter que já vir pensando que você vai ter que segurar as pontas. Isso, pra você chegar mais preparado quando vier pra cá. E pra quem não viu o outro vídeo também, deve estar se perguntando como é que vai ser pra assistir esse vídeo. Muito simples, a gente dividiu todinho em tópicos, então você pode já pular pra aquela parte que você tá mais interessado, se você quiser. Eu não te recomendo fazer isso, porque o vídeo tá muito bom, muito completo e muitas dicas que provavelmente você vai precisar. E as coisas vão se encaixando, então vai vendo. Caso você assistiu esse vídeo e depois quer voltar nele pra achar alguma coisa específica, vai estar bem fácil pra você também. E aí o mais legal é que lá no final do vídeo a gente vai juntar todos esses custos que a gente vai apresentar pra vocês e vai apresentar um orçamento. Tanto para aquele casal super econômico que é como a gente, e entendam, super econômico não quer dizer que a gente não faz nada e que a gente tem uma vida ruim. Não, quer dizer que a gente faz escolhas inteligentes de poupar em algumas coisas para aproveitar outras e ter ainda assim uma vida que a gente pode poupar um dinheiro, que a gente consegue ir vivendo, mas é econômico. E um orçamento para aquele casal que não precisa ser tão econômico assim e tá conseguindo viver uma forma bem mais confortável, aproveitando bem mais do que a gente, que é nosso desejo. Nosso eu do futuro, assim, né? Então é o nosso orçamento futuro. E além de tudo, depois a gente vai pegar e deixar 2 dicas que vão tornar, assim, vai fazer tua viagem ficar muito mais barata, coisas que são muito simples de você deixar de pagar algumas taxas. São 2 coisas especiais, dicas valiosas e essenciais lá no final. Então fica até lá porque vai fazer diferença pra você, hein? Então, se tratando de dinheiro, tratando-se de custo de vida, a gente precisa primeiro abordar a moeda. E a gente quer introduzir já isso para avisar para vocês que esse vídeo vai estar todinho em baht. A gente vai estar passando os valores em baht. Por quê? Porque o baht é uma moeda muito mais estável do que o real e ele teve pouca flutuação quando se trata de inflação. Então a gente decidiu passar os valores nele para facilitar para você. Então se você quiser ver em 2027, 2028, esse vídeo ainda vai estar valendo. Uma coisa que a gente notou, a gente chegou a primeira vez em 2023 aqui, gente. E em agosto, os preços que a gente pagou no prédio que a gente tá hoje, a gente voltou 2 anos depois, os preços são os mesmos, o preço do aluguel é o mesmo, o preço da comida na esquina é o mesmo. Pode doer bem mais no nosso bolso, porque o real desvalorizou bastante, mas o baht continua igual. Exatamente. Se vocês olharem aqui, ó, vou colocar o gráfico da inflação. Na Tailândia, o que eles tiveram lá? Em 2021, 2022, eles tiveram uma boa inflação, bem grande. Porém, se você olhar em todo o resto, ele é meio estável, ele tem um pouco de deflação, um pouco de inflação, e ela é controlada. Então, tirando o efeito pandemia, é uma economia estável. E os preços que estão agora, a tendência é que realmente vai ser o mesmo daqui 2 anos. Talvez em 3 anos você vai sentir alguma pequena diferença.
mas você pode contar com esse vídeo. E aí, o que é o ponto? Hoje, a nossa cotação, ela tá 17,30. Aliás, nossa cotação tá 17 centavos e 3 pro real. E a cotação do dólar, deixa eu pegar aqui para vocês, a atual, ela tá 3 centavos para 1 ba. Tá? Então eu tenho esses dois valores aqui, que R$1 ele é equivalente a 7,78 ba, enquanto 1 ba é equivalente a 17 centavos e 3 reais. E daí do dólar você tem lá 32 ba, que dá um único dólar, isso é ótimo, ou que 1 ba custa 3 centavos de dólar. Todas essas conversões aí eu vou colocando no vídeo, não se preocupe, que eu vou colocar tudo fácil para vocês. Mas o que eu diria, você tá vendo esse vídeo depois, você vai usar o aplicativo que a gente usa no nosso dia a dia, que é o XZ Currency. Nele você consegue olhar diversas moedas, colocar todas as que você quer, e você coloca assim, R$1 em dólar, quanto que é? R$1, quanto que é? Enfim, você coloca, ele faz todas as conversões do que você precisa, e se você quiser acompanhar mais fácil o vídeo, você pode instalar agora o aplicativo e ir trocando se tua data está muito longe de quando a gente gravou esse vídeo. Uhum. É importante mencionar que os preços da Tailândia não variam muito, mas variam sim. Isso porque varia de forma diferente, não é inflação. E sim, é um fenômeno chamado alta temporada e baixa temporada. E regiões do país. Gente, é muito muda diferente. tudo. Assim, isso foi um susto que a gente tomou quando a gente se programou e fez todo o nosso planejamento de viagem e calculou custos de vida com outros vídeos na época. É porque falaram, porque a moto custa 2.000 baht. Porque alugar uma casa custa 6, 7, 8. Só que ninguém contou que isso era em uma região específica. Uma região muito barata. Outra época do ano. E é isso que a gente quer dar um diferencial para vocês hoje. A gente vai aplicar esses custos, só que a gente vai falar assim, poxa, mas nas cidades de tal lugar é assim, nas cidades de tal lugar é assim, porque varia e não é pouca coisa, a gente dá mais de dobro de diferença. Até hoje a gente não pôde ir para as ilhas mais famosas que tem, porque quando a gente analisou os custos desses locais, a gente não teve como ir na alta temporada do lugar caro. A gente teve em um outro já, em Phuket a gente pôde ir, mas em Koh Samui, que é talvez a mais cara, não teve ainda, porque ainda está no desejo. É do ano que vem ainda, porque lá era muito alto o custo, enquanto a gente teve custos mais baixos da nossa vida no norte há pouco tempo atrás. Pois é. Então, o que você vai ter que pensar? A Tailândia, ela tem o norte, ela é mais barata. A gente vai ter a cidade de Chiang Mai, Shanghai, a cidade de Pai, Mai, enfim, várias cidades pro norte, nordeste, baratas. E o custo é muito legal, vocês vão entender. Aí você vai ter cidades aqui, como a gente tá, que é Pattaya, é uma cidade de praia, mas não é uma ilha famosa, é uma cidade de praia média. Os custos são um pouquinho mais altos. E aí você vai ter cidades famosas, capital Bangkok, Phuket, Koh Samui, que eu comentei agora há pouco. Aí você vai esperar um custo mais elevado em X, que é tudo que a gente vai mostrar aqui para você, para diferenciar da comida, do transporte, da habitação e saber qual que é essa diferença, porque às vezes você vai estar na baixa temporada vivendo lá no norte, economizando dinheiro, e depois você vai ir lá para alta temporada na ilha mais massa que tem, só que daí você vai torrar dinheiro para ficar lá. Pelo menos você vem organizado, sabendo que você vai torrar dinheiro ou não, né? Que a gente pensava que a gente ia viver na praia gastando R$2.000 em 2.000 baht em moto. Nunca achei, não gente. É aliás, posso dizer, achei lá no nortão, fora da temporada, mas era uma motinha que a gente não tinha coragem de pegar. Então, assim, vamos mostrar a verdade pra vocês. Bora começar? Estão preparados? Vamos começar pelo custo mais alto, que é a habitação. Isso a gente vai pensar principalmente em um custo mensal, até porque a gente está fazendo um orçamento, né, grande. Então a gente vai apresentar o custo diário, vai também, mas isso é principalmente por plataformas. E aí, o que a gente tem que pensar? Porque o custo de habitação, ele é um dos que mais tem flutuação por diferentes regiões, como a gente estava falando antes, e por época do ano. Então isso vai mudar bastante, principalmente o custo de habitação. O que a gente precisa dividir, gente? Tem duas formas de você morar aqui. Você alugar direto com o proprietário, que nem geralmente se faz lá no Brasil, né? Ou uma agência imobiliária. Ou você correr lá para as plataformas do Booking, do Agoda, Airbnb e alugar lá. É mais caro. Assim, 99% das vezes você vai pagar mais caro. Pode ser que aconteça o contrário? Pode. Mas a regra é que é mais caro online do que você conversar com a pessoa.
Como que você vai fazer isso? Às vezes você vai me perguntar, tá, mas como é que eu vou achar lá na Tailândia? Uma forma que as pessoas fazem muito é você pegar uma noite no hotel, chega lá, ou 2 noites, e você já meio que já olhou os prédios que você quer ir conversar, porque muitos deles têm recepção, tem lá o número de alguém pra você contatar e alugar, então você tem 1, 2 dias pra você procurar naqueles Bater locais. perna e conversar. Exatamente. Outra forma é você conseguir já antes esse número da pessoa, direto dos prédios, e se comunicar antes lá no Brasil mesmo, ou em outra cidade. E pra isso a gente vai dar essa dica no próximo vídeo, que é tudo que você precisa saber e as dicas extras pra conseguir viver aqui de forma confortável. Essa aí é uma delas, e como é que se consegue alugar um lugar antes de já chegar tudo certinho, numa boa e pagando barato. Então, direto com o proprietário, quanto é que vai custar pra você alugar? A gente tem as 2 principais diferenças das regiões, então norte lá, nordeste, e a gente vai descer daí para as ilhas ou para cidades famosas, vai ser essa principal diferenciação. Lá no norte, gente, em Chiang Mai, em Pai, em Shanghai, na baixa temporada ou num bairro mais afastado, você chega a conseguir 6.000 baht, olha só isso, 6.000 baht só, é muito barato. E isso muitas vezes já pode estar com água e luz. Então, verdade, assim, internet, depende, você consegue. Consegue. Mas a média, pensando que, poxa, não, mas um lugar um pouquinho melhor, ou de repente dentro da região turística ainda não tão afastado, a média você pode colocar aí 8, 9 mil, né? Então se for para um lugar muito mais barato como é Pai, aquela cidadezinha, 8, 9 mil você vai ter uma casa muito boa lá. Lembrando que a gente está considerando apartamentos e casas para 2 pessoas, com no máximo 2 quartos. Então, se você está olhando esse vídeo pensando, mas eu quero 4 quartos, é esse valor? Não, vai ser diferente, vai ser mais alto. Imagine aí que por cômodo você pode colocar uns 2 a 3 mil baht a mais no aluguel por cômodo que você está querendo a mais. A gente geralmente vive em estúdios como esse aqui, tá nossa cama, cozinha, banheiro, tudo divididinho. Pra gente é muito confortável viver assim. E já vou dar até o exemplo desse mesmo aqui que a gente tá. E aí, assim, fomos para Phuket, para Koh Samui, para Bangkok. Até aqui em Pattaya já subiu esse preço. E eu diria que aí você vai ter a partir de 10.000 baht. Pattaya, eu abro um parênteses, né? Pattaya, ela é uma cidade média. Por isso que a gente veio para cá dessa vez. Esse apartamento que a gente tá hoje custou 9.000 baht. Então tá dentro daquela média ali no mais alto. Porém, você tem apartamentos nesse mesmo prédio que com 1 quarto ou com 2 quartos, mas aí você foi para 13 mil ou para 15 mil. Foi 12, 13, 15 para fazer esse upgrade. Isso, depende do nível de conforto que você quer. Pra gente vale o estúdio, mas talvez você queira mais 1 quarto, já vai para 13 mil. Exatamente, isso que você vai ter que pensar. E aí, colocando lá Phuket, Koh Samui, essas ilhas mais famosas, Phi Phi mesmo, pensa aí a partir dos 10.000 baht, gente. É difícil pegar menos. Isso vai ser mais difícil. Pode conseguir? Claro que pode conseguir, mas não conte com isso, porque é aquele achado, é aquilo que você vai estar morando no lugar e pesquisando e falando com gente e de repente achou um bom negócio. Você vai achar 10.000 baht. Isso você vai achar. A gente procurou trazer preços reais porque você vai achar esses preços que a gente está falando aqui. Preços mais baixos? Pode? Pode. Mas tem que ter que ir. Quem indica? Exatamente, perfeito, né? E aí, gente, que eu coloquei ali? A partir de 10.000 baht nas plataformas online, pode ser muito mais dependendo do local e conforto. Então, assim, é a partir de 10.000, porque 10.000 é tipo assim, aquela base que você acha no Airbnb. Mas tá acima disso. Tá bem difícil achar nesse valor. A gente ficou tentando pra certas regiões, Bangkok, por exemplo, nossa, tava muito caro. Muito caro. Às vezes, assim, se você só jogar Tailândia num aplicativo desse hoje, você vai achar coisas mais baratas. Mas se não for assim, você é pra cima disso. E daí depende muito do seu estilo, né? Você tá vindo pra... eu quero ir porque eu quero ficar na praia. Daí você vai ter que contar que esse orçamento vai ser mais caro, né? Exatamente. Observação, né? Tanto no Airbnb, no Booking, todas essas plataformas, ou direto com o proprietário, pode estar incluído ou não sua conta de água, luz e internet do local. Nossa, faz muita diferença. Se tiver incluso no valor, ótimo pra você. Que bom. Se não, você vai ter que saber qual é esse custo, mais ou menos, por alto, pra você calcular, porque você pode acabar tendo uma surpresa super desagradável no final da estadia. Nossa, a gente já levou alguns sustos. E, ó lá, então a gente chega nisso aqui. A gente fez uma estimativa para 2 pessoas, assim, um consumo médio, e que é o que a gente vai usar no orçamento lá depois. Então, um consumo médio para 2 pessoas é de 120 a 200 kW mês.
E o custo disso aqui na Tailândia é 7 THB kW. Estimativa, temos lá 840 a 1.400 baht por mês para um casal. E isso pode subir, né? Claro, isso é uma isso estimativa. facilmente. Porque assim, se você é uma pessoa que usa ar-condicionado o dia inteiro, com certeza vai ser acima disso. Porque Nesse apartamento a gente tá esperando que seja acima disso, Que porque a seja gente tá precisando usar o ar-condicionado para dormir a noite inteira e muitas vezes durante o dia. Uhum. A gente já tá esperando aí uns 1.500, 1.600, porque a gente sabe que vai para isso usando muito ar-condicionado. O ar-condicionado é o grande vilão da energia, né, gente? No Brasil também, mas às vezes a gente não usa tanto. Água. Água lá, 5 a 8 unidades, a 40 baht a unidade, bem rapidinho isso, 200 a 320 baht que vocês vão gastar com o casal. Isso vai chegar a partir dos seus 1.000 baht de conta de luz e eletricidade, a conta de água e eletricidade, a seus 1.720, e pode ser muito mais se você se descontrolar na eletricidade. Só antes da gente seguir para o próximo tópico, eu quero mostrar para vocês dentro do Airbnb uma dica já para vocês alugarem e economizarem quando vocês forem selecionar e fazer a comparação de preço. Então, olha só, fiz uma busca aqui de Pattaya, que é exatamente onde a gente tá, e é o que a gente tem. Bem aquilo que eu falei para vocês, olha só, os preços 2.000, 1.800, existe 1.400 e 1.500 ali no meio. 1.400, opa, vamos ver aqui. Olha, até que não tá tão... assim, ó, a condição é como eu falei pra vocês, ó. Existe abaixo? Existe, mas você vai ficar assim, não vai ter um conforto... Pra gente, o básico é a gente estar num lugar com uma cama boa, que vai ter uma mesa de trabalho. Então, é econômico, mas tendo o básico que a gente precisa. E um local desses, pra gente, não atende. Uhum. Sinceramente. Se for ficar pouco tempo, não vejo problema, mas pra ficar um mês, você vai ficar num lugar que você não tá totalmente confortável, você vai passar muitas horas ali, principalmente a gente que trabalha em casa. Então tem que ser um local que fornece algum tipo de conforto. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês, de dica, é que, olha só, desconto mensal que eu gero quando você coloca a partir de 28 dias. Tem locais que eles dão, cada semana que você fica, você colocou 6 dias, não gera desconto nenhum. Você colocou 7, ficou mais barato do que 6. Então você vai calculando de 7 em 7 dias os períodos e você economiza. Tem outros que é 28 dias, ele conta o desconto. Então você joga 28 dias. Esse aqui, ó, ele seria 2.200 se fosse pagar diária a diária. Então você economiza fazendo isso. E é isso, gente. É bem como a gente falou. Você vai alugar por plataforma, a maioria vai ser pelo menos R$ 1.700 para você ter um lugar mais confortável, mais bonitinho, com a piscina, com as coisas que você... Tá sonhando aí do outro lado, morar na Tailândia. Você não tá querendo vir morar no Muquifo. Mas assim, já aconteceu da gente pagar 10.000 baht para ficar em quartinho, bem pequeno, em alta temporada. Porque alta temporada os preços ficam muito loucos. E aí é o grande final desse ponto. Alta temporada, o que acontece? Pegue todos esses preços que eu te passei e aumente 1.000 a 2.000 baht. Simples assim. A estadia que eu tô aqui, nesses 9.000, eu posso contar que se eu chegar aqui em dezembro vai ser 11. Exatamente. É vai esse subir. o cálculo que você vai fazer. Vai ser em Phuket, vai ser em Koh Samui, mas lá então é a partir de 10.000. Na alta temporada a partir de 12. Porque alta demanda, tem um monte de gente procurando. Eles não vão vender pelo mesmo preço, sendo que eles podem vender um pouquinho mais caro. Exatamente. E habitação é isso, gente. É pura demanda. Então conte que a regra é essa. Vou para alta temporada em tal lugar. Hoje hoje o custo lá é 10, eu vou lá na alta temporada é 12. Espere por isso. Você pode ter uma surpresa agradável, mas você não vai estar desprevenido pro que você vai encontrar. Pausa para você dar aquele like nesse vídeo, né? Porque até agora a gente já deu tantas informações que são úteis e a gente tá tendo trabalho para gravar esse vídeo, então não custa nada você dar esse like pra gente. E eu vou esperar aqui, nós dois, até você dar esse like. Obrigado. Valeu. Então vamos de comidinha, alimentação. E a alimentação, uma coisa legal é que se você pensa em grandes redes como o 7-Eleven, o Tops, o Big C, que é o grande mercado da Tailândia, você tem os preços muito parecidos em qualquer região que você for. Tá, tem um acréscimozinho de 3 baht num produto, mas assim, é o mesmo valor. Então fica bem tranquilo, você vai achar os mesmos preços, isso é bom. Em Phuket e em Chiang Mai, os preços do 7-Eleven eram exatamente os mesmos, mas a cidade era totalmente diferente, mas o 7-Eleven e os mercados, as coisas padronizadas, isso é maravilhoso.
Aí outra coisa importante você pensar em comida ocidental, comida oriental. Gente, Não vale a pena você estar aqui na Tailândia e ficar comendo comida ocidental se você está pensando em economizar. Mas eu sei que nem todo mundo é como a gente que gosta da comida tailandesa, então talvez você vai ter esse custo aí um pouco mais acima. Porém, é bom saber e botar isso no papel, assim, pra você lembrar, que a comida ocidental aqui, ela vai ser um pouco menos agradável do que a comida tailandesa, porque os produtos tailandeses estão aqui. Então, por não ser importado, é mais barato pra eles, é mais fácil fazer e vai ser bem mais gostoso também. muitas vezes o que a gente sentiu comendo comidas ocidentais, que eles chamam de western aqui, é que não é, assim, a gente pagou caro pra comer coisas que não foram boas, assim, que não tinham a qualidade, e que a gente pagou 40 baht num pratinho de pad thai super simplesinho da tiazinha, e o Mas- pad thai era mais gostoso que a gostoso. comida de 150 baht que a gente pegou e resolveu comer uma macarronada. Uhum. É porque eles, primeiro, não têm o conhecimento pra fazer essa comida que não é deles. Segundo, eles não têm os produtos de fácil acesso. E Então- por último, eles não sabem o que você tá esperando, porque tem ocidentais de tantos lugares diferentes e com muitas receitas. Então, no Brasil, a gente come a comida com, sei lá, uma pizza com muito mais queijo do que em outros lugares. Daí, se a gente chega aqui, não vai ter a pizza Você com vai tudo ter, aquilo de assim, queijo. você vai ter várias decepções se você ficar comendo comida ocidental, é normal, talvez a não ser que você pague muito caro, que a gente nunca ficou pagando muito caro pra comer, não. então... E é claro, se você tem problemas com a comida local e você vai vir morar, você deve estar pensando, eu vou fazer minha comida em casa. Sim, é uma ótima pedida, fazer mercado a gente faz também. E tá lá o nosso primeiro tópico, então, de alimentação, vamos falar sobre mercado. Gente, tem um problema, né, falar sobre mercado. É que o que a gente Super come pessoal. não é o que você come. Uhum. A gente gosta de comer, assim, bastante proteína, arroz ou macarrão, legumes e salada, isso pra gente tá ok. Mas a gente não come carne de boi, a gente É. não come várias coisas, às vezes coisinhas especiais caras. A gente tem uma alimentação muito rica em proteína, que é mais cara, mas a gente tem outros custos muito baratos. Enfim, é mercado, gente, é Isso, pessoal. pessoal. Estimamos hoje um gasto médio de 1000 baht para cerca de 10 refeições. Então a gente tem aí 100 baht para refeição para 2 Em pessoas casa. em casa, que você foi e comprou no mercado a comida. Ontem nós fizemos e foi exatamente essa conta, e foi uma boa refeição, uma refeição mais cara que o normal, porque compramos uma lata de feijão preto importado brasileiro, Uhum. delicioso, custa 20 reais uma latinha aqui. A gente não faz isso todo dia. Mas enfim, é pra vocês terem essa ideia. E daí assim, com uma carne de porco melhor, com legumes, tudo, cara, esse prato legal nos custou 100 baht para preparar para nós dois nossa janta. Massa, né? E aí, assim, então pra você ver de mercado, o que a gente fez? A gente já fez no passado lá, Big C, e que você sabe que a inflação daqui é muito básica, e na verdade, de quando a gente fez aquele vídeo, a gente foi na semana passada, tá a mesma coisa. São iguais. Então, confere lá, ficou muito bom, e a gente viu frango, a gente viu leite, a gente O card viu... tá aqui em cima. Então vê lá. Poxa, mas vocês não estão falando de quanto que custa pra comer no restaurante. Vamos Calma, falar vamos de falar quanto agora. Olha lá, restaurantes tailandeses locais. Então, gente, comemos em restaurantes simples. O que é um restaurante tailandês local? Ele parece assim, quando você tá passando na rua, com um botequinho brasileiro. Parece uma coisa assim. Aquela laje, não é laje, mas aquele negócio. Não, mas assim, tão- com ferro, sem forro, simples, muito simples, que você talvez vai ter medo de comer nesse lugar. E deixo lá pro final do vídeo, eu vou te ensinar como separar esse lugar. Essa é a dica valiosa que eu vou deixar. Como é que se come num local num restaurante tailandês simplesinho e você não se intoxica lá e você sabe que aquele lugar é bom. A gente aprendeu. Mas sim, você vai ver que as mesas talvez não sejam todas padronizadas, as cadeiras não são todas padronizadas. É um local mais simples. Mas isso não quer dizer com relação à comida. A Tailândia, uma coisa que a gente entendeu muito, o preço tem a ver primeiramente com a base da comida, do local que você tá, mas ele tem a ver com a ambientação. Você paga pelo local no qual você está comendo. Então você tem uma cadeira com almofada, tua comida subiu 10. Você tem a mesa bonita e com decoração bonita, tua comida subiu mais 30. Isso mesmo. Então, E daí o prato é igual. Então, a gente já se decepcionou, a gente já foi em um lugar, pagou caro e comeu a mesma comida a mesma da tiazinha, coisa. cara. E da tiazinha era mais gostoso. A gente cansou de comer os melhores pratos nos mais baratos. Isso. E aí, quanto é que custa? Numa cidade barata, um restaurante local, você vai estar pagando no prato a partir de 40 até 60 baht. Que era o que a gente estava pagando lá em Pai.
E em Chiang Mai em também. Chiang Mai. Assim, Pai começava em 40, em Chiang Mai você até achava algo, mas era bem difícil, era comida muito simples, que custava Tipo 40. arroz com omelete, daí era É. 40. Mas daí você já não é arroz com omelete. Geralmente em Chiang Mai era 50, 60, em Pai era 40 mesmo, e tipo assim, se você pagasse 60 em Pai no restaurante simples era cara, nossa, era uma montanha de Gente, comida mas de carne. comia até curry verde por 40, vários pratos bem gostosos que normalmente são mais caros pelo valor de 40. O que assim, tem que entender, existe uma diferenciação de, tem dois tipos de comida tailandesa. Existem os pratos básicos, existem os pratos premium. Você geralmente vai achar assim, duas classes de preço, quase todos os restaurantes, né? Uhum. Então você vai comer o pad thai, o arroz frito, o porco, macarrão, Tipo, coisas yakisoba, simples, assim, que eles coisas têm. básicas. Você vai pagar esse preço mais baixo, que seria ali do 40 baht, ou na cidade média 60, ou na cidade cara 80. E você daí geralmente tem a segunda classe lá dos pratos premium, que você vai ter o pineapple lá, o arroz frito com abacaxi. O cashew nut, Nossa, que é com castanha de castanha caju. Assim, você subiu um nível dos pratos, né? Alguns curries, o curry panang, o massaman, que eles são pratos mais caros. Tom yum. E aí, geralmente, ele foi para aquela segunda faixa, que então vai ser 60, vai ser 80, 100, 120. Ele foi para segunda faixa de preço. E é bom deixar claro que isso a gente não tá colocando o frutos do mar, porque o frutos do mar ele sempre vai estar no valor mais caro, mesmo na cidade barata. Então sempre os preços que vai ter um camarão, por exemplo, vai estar lá para 60, vai estar lá para 100 ou 120. Sim. Acima, porque afinal frutos do mar É mais caro. mais caro. É mais caro. E daí se for comer uma lagosta vai ser tipo 500 bar. Não posso dizer para vocês mais uma vez, você pode encontrar, mas não conte com isso. Exato. Não é o normal, é o fora do comum você achar um frutos do mar pelo preço comum. Ainda assim, os preços estão um pouco abaixo do que no Brasil para frutos do mar também. Ainda vale a pena. É bom. E aí, cidade média. Como a gente tá aqui em Pattaya, cidade média, é exatamente isso. A gente vai no restaurante da esquina, é 60, o preço praticado na cidade é 60 e 80 o prato mais caro. Em alguns restaurantes você paga de 80 a 100. Né? Na beira da praia, 80 a 100, se não 60 a 80 pra dentro. E as cidades caras, a gente já esteve em Phuket e cá era 80. Assim, o mesmo prato que a gente pagava lá em Pai, simplesinho, 40, em Phuket foi na feira 80. Ponto. Tivemos a sorte de fazer amizade com uma pessoa que morava há muitos anos lá e ela sabia onde ir, então nos mandou para um bequinho lá que a gente achou um restaurante muito legal por 60 baht. Mas, tipo assim, isso não é normal, você não encontra isso. Já conte que o seu orçamento vai estar ali, 70, 80 baht ou 120. E assim, não era difícil. O das castanhas de caju lá era 120. Ponto. Exato. E aqui, lá em Pai era 60. Então, é mais caro nas ilhas. Koh Samui, mesma coisa, são esses os preços praticados. Você vai colocar a partir de 80 teus pratos. Pode deixar menos? Pode, não conte com isso. Seguimos para o terceiro tópico, que você está morando, você está comendo, mas você precisa se locomover na cidade e isso é um custo considerável ainda, né? Então, transporte, vamos aí. Como que a gente anda na Tailândia? Depende de onde você está. Se você estiver em Bangkok, ônibus, metrô, tem bastante opção. Tuk-tuk. Se você estiver nas ilhas, se você estiver nas outras cidades, você talvez vai considerar uma moto. Porque é mais rápido, é mais simples, você consegue em todos os lugares. Mas você tem o Uber daqui, que é o Grab, temos dois. Temos o Grab e tem o Bolt. O Bolt é um pouco mais barato, mas geralmente tem que usar dinheiro. O Grab é mais fácil e é mais utilizado. Mas aí, gente, vamos pensar assim... Primeiro, mais legal, clássico tailandês, é o tuk-tuk. Quem nunca, né? Pensa assim, vou estar na Tailândia, claro que eu vou pegar e vou andar de tuk-tuk. Eu acho que sim, vale super a pena você pelo menos ter a experiência de andar de tuk-tuk. Pelo menos um passeio, é super divertido. Mas é carinho, então não sei se todas as vezes que você sair você vai querer andar de tuk-tuk, porque os valores começam ali, ó. Olha só, então, primeira coisa é que você tem que negociar tuk-tuk, porque tuk-tuk você vai chegar e vai falar pra ele que quer ir na esquina, ele vai querer te cobrar 500 baht. E você vai falar pra ele assim, não, pago 100, 50. Daí ele vai dizer não, 300. Daí você vai dizer não, 50 e vai virar as costas e vai sair andando. Não quero saber você dele, vai pegar e vai fazer por 100, que é o preço justo. Exato. E assim, realmente, vira as costas e sai andando. Isso era uma coisa, eu olhava nos vídeos, gente, no começo, eu falava assim, como é que a pessoa age tão fria assim com quem tá prestando serviço?
Depois de um tempo é natural, porque você vai falando com tantos deles e de repente eles vão tentando te segurar e quer aquele preço. Cara, não é justo, simplesmente não é justo. E eles estão acostumados a fazerem dessa forma, porque tem muita gente que aceita os 500 pra ir na esquina. Então eles ganham dinheiro deles. Agora, se você fala que não, eles não vão, ai meu Deus, como você tá sendo ruim. Ou eles vão te dar outro preço melhor, ou eles vão falar com outro turista que eles acham que vai pagar 500. Muitas vezes já aconteceu deles pegarem e falarem assim, ô fulano, e chama o outro lá e o outro faz o preço que você queria. Isso acontece. Quanto que custa? Em Bangkok, gente, uma corrida mais perto, assim, não muito longe, 100 baht a seus 200 baht, um trecho um pouquinho mais longo. Em Phuket, notamos uma diferença enorme, porque em Phuket ele funciona quase como um táxi, e aí é meio tabeladão, assim, você olha as tabelas, ele tem lá 200, 300, 350, 400 baht. Bem mais salgado. Bem mais salgado, a gente não pegou lá em Phuket, a gente não pegou tuk-tuk, não vale a pena. E aí a gente tem um transporte que é muito legal na Tailândia, que é o Songtail. Gente, o Songtail, ele é uma caminhonete que eles pegam na caçamba e fazem toda uma armação e fazem uma cabine, botam um banco, e aquilo é uma van, um mini ônibus que anda super barato geralmente. Coloquei ali, agora vocês vão ver, tem linhas fixas ou alugado como táxi. Por quê? Aqui em Pattaya, por exemplo, eles têm rotas. Funcionam quase como ônibus e custa só 10 baht. Em Bangkok também tem isso. Se você parar no ponto de ônibus, você vai ver passando Songtail e as pessoas pegando e pagando uma moedinha de 10 baht. Ou 5 às vezes. Isso. É o meio mais barato de você se locomover aqui de transporte público. Porém, o que é difícil, muitas vezes, você reconhecer os trajetos. Aqui a gente demorou um tempão até entender que ele ia daqui pro centro, é super fácil e é tão barato. Então você precisa aprender as rotas deles através de alguém que te conte. Exatamente. E ele também pode ser alugado como um táxi. Muitas vezes você vai ver eles parados na rua. Em cidades como Chiang Mai já eles estão lá, mas daí é negociado como táxi. Já é outra pegada. Você vai chegar, vai falar qual o valor, ele vai falar pra onde você tá indo, que nem fosse um táxi, ele vai te levar, depende do lugar, vai cobrar um preço diferente. Mais barato que o táxi. É mais simples, né? Pensando assim. Ônibus. Ônibus pegando em Bangkok. Esse exemplo que a gente colocou, a gente pegou lá, então isso é a nossa experiência exata. Ele era por trechos, então se você rodava até 3 pontos de ônibus, era 15. A partir daí, de 3 a 7 pontos, é 20 baht, e de acima disso, não importa, é 25. E era assim, ponto. Aí, metrô. Mesma história, por trecho também. Se você for bem pertinho, você vai pagar um certo valor. Se for mais longe, vai até... Quanto que vai? Nossa, a gente chegou a pagar 120 num metrô que a gente andou até o final da linha dele. Cada um, né? Foi muito caro. Foi muito caro. Mas, é claro, depende se você vai fazer que nem a gente, de uma linha até outro ponto. Nossa, foi muito grande. E aí, então, você tem mais ou menos de 15 baht por trecho. E você tem daí no final assim, poxa, mas vou rodar um monte no dia, vou pra lá, vou pra cá. Você tem os passes diários, isso é legal. Vale a pena. Que então no Skytrain, que é o... Poxa, o Skytrain, que é 150 baht o passe diário. E o de debaixo da terra é 120 o passe diário. Mas e aí existe uma questão, né? A gente, no rolê que a gente fez, a gente precisava pegar o Skytrain, o metrô debaixo da terra e ônibus. Como é que a gente ia pagar um passe diário de cada um deles mais o ônibus? Daí não vale a pena. Pensa bem no seu trajeto antes de sair comprando cartão. Exatamente. Coisa muito comum, Grab Boat. E o legal é que assim, eu não sei se vocês já foram pro Rio ou moraram no Rio, o Grab dá pra pegar de moto também, daí você economiza bastante. Tem Grab de moto em vários lugares aqui. Tem até Grab de tuk-tuk no Sudeste Asiático, gente, super legal. E aí, o que a gente notou já, preço base, ele geralmente vai te dar 80 ou 70 mais os quilômetros. Então, assim, começa em 80 o preço e sobe. O Bolt, como eu falei antes, é um pouquinho mais barato, mas o Bolt, você não consegue cadastrar a maior parte dos cartões brasileiros lá dentro. A Wise, por exemplo, não funciona. Hoje eu consigo usar minha Wise porque minha Wise não é mais brasileira, é da Malásia. Eu troquei meu cartão lá e mudei meu endereço para Malásia. Então, eu sou cidadão malásio para Wise e eu posso usar meu cartão... Cidadão malaio, não malásio. Tá bom. E eu consigo usar meu cartão da Wise hoje muito mais fácil em várias situações aqui, porque meu cartão ele tem uma outra numeração. Mas o anterior não era aceito no Bolt, então você pode ter problema com isso, o Bolt só em dinheiro. O mais importante, o que a gente mais usa é o aluguel da moto, porque dá muito mais liberdade, você consegue fugir do trânsito e, bom, vale muito mais a pena, né? Sim, sai muito mais barato no final.
E aí, a gente tem que um aluguel de moto, gente, custa a partir de 2.000 baht. Isso é o dado que a gente encontrou antes de vir pra Tailândia a primeira vez. E é verdade, custa na baixa temporada lá em Pai, na moto mais ferrada que o cara tem, ele vai te fazer 2.000 baht, mas é uma moto que provavelmente vai quebrar na tua mão. Essa narrativa não é verdadeira. Então assim, não conte com isso. O que você vai contar com uma média de 3.500 baht? Assim, pode contar com esse valor, isso é realista, porque... E é um valor baixo. E é um valor A baixo. gente tem que chorar pra conseguir ele. E o que acontece? Geralmente, a gente até conseguiu agora uma moto de 2.500, mas é muito difícil você conseguir isso numa baixa temporada, é muito difícil você procurar achar essa moto. E a gente já alugou, assim, desde pegar na loja mais bonita que tem, com as motonas, e já fomos lá nos cafundó, num tiozinho que tinha as motos dentro da garagem dele. Isso. E Com contrato, sem contrato, capacete, o cara fala, só tem um capacete. se vira aí, não tem problema, pode andar sem. E aí, então, essa média é 3.500 para uma moto 125 cilindradas, 150 cilindradas, dependendo da época. Então, conte com esse preço que uma motinha um pouquinho melhor às vezes, uma motinha um pouquinho pior às vezes, mas você se mantém com ela. Mas, numa alta temporada, lá em Shanghai, que é uma cidadezinha que era para ser muito barata, que não fazia sentido, a gente pagou 4.500 baht numa motinho 110 cilindradas, que foi a menor moto que a gente já pegou na vida. Sim. E não fazia sentido, mas numa alta temporada, se prepare para pagar esse preço. A alta rotatividade de pessoas é muito grande, porque as pessoas pensam assim, vou pegar o meu mês de férias e vou visitar toda a Tailândia, a Indonésia e a Indochina, sei lá. E daí elas vão passar pouquíssimo tempo em alguns lugares, por isso elas pegam a moto, vem a moto, volta a moto, por isso eles vão E eles botar o olham preço para lá você e embaixo. falam assim: Lá em alto. eu vou vender, essa moto ela vai ser alugada hoje pelo preço de 200 baht ao dia, 250 baht ao dia. Ele não quer te alugar um mês na moto. Exato. E aí ele fala, eu não vou fazer um preço melhor, porque ele sabe que ele aluga aquela moto direto. E aluga mesmo. Então você vai pagar esse preço numa moto minúscula, vai doer, vai ficar de cara, e é isso aí. Aconteceu com a gente também. Diária de motos, numa cidade barata, numa motinho lá, bem forrebinha, você chega a pagar 140. A média que você vai realmente pagar é 200, 250 em qualquer cidade. Percebam que aqui eu não coloquei muito referencial a cidades, gente, porque isso mudou, como eu falei. Eu paguei o preço mais caro na cidade barata. E já estamos pagando o preço mais barato de todos agora numa cidade média, numa moto legal. Exatamente. Então, Porque é baixa temporada. Que é baixa temporada. Então, a moto, ela tá mais relacionada à temporada do que à cidade. Aluguel de um carro. Nunca pegamos, mas vimos já várias vezes exatamente esse preço nos carros, 500 baht. Vi anteontem ainda um carro passando 500 baht diária. Combustível padronizado na Tailândia, você vai achar 31, 35, média 33 baht o litro. Só uma curiosidade, que talvez você está pensando em fazer isso, mas é bem tranquilo alugar um conversível aqui. E o preço é bem legal. Você consegue por a partir de 1.000 baht alugar por dia um conversível. Então, assim... Dá uma vontade, né? Tirar uma onda, assim, na praia. É legal, Tá, mas daí então agora você tá na Tailândia, você tem teu apartamento bem legal, barato, você tem uma alimentação massa, que você já foi no mercado, comprou, tem os restaurantes que você sabe ir. Tem sua moto, já pode ir a qualquer lugar, e você decidiu ir lá naquela praia que te falaram que é super bonita. Você pega seu celular, coloca lá no GPS. Mas não tem GPS. Não tem internet. Precisa de um chip, né? Então, e aí, como que é? Que custa, gente. Temos duas principais operadoras, a gente já utilizou essas duas. Tem algumas considerações. A IS é a melhor. A IS Melhor é a rede, top. melhor conexão. Velocidade, locais, tudo. No aplicativo da IS aqui comigo, gente, é um pouco confuso, como muita coisa da Tailândia, eles fazem assim excesso de informação na sua visão. Mas você vai nele lá no On Top Package. Lá ele tem muitas formas de... se eu quero pacotes com ligação, se eu quero pacote de internet, se eu quero pacote de velocidade de internet, se eu quero pacotes ilimitados, tem tudo lá para você ficar olhando. Eu geralmente ou pego um de internet, que dá para você escolher para 1 dia, 3 dias, 30 dias. No nosso caso sempre foi melhor uma cota diária, e isso é muito legal. Já direto para 30 dias. Se você olhar, ele tem aqui, ó, 30 GB, 30 dias. Então ele dá 1 GB de internet por dia pro celular. Pra gente é bastante coisa. Nossa. A gente nunca usa 1 GB completo. Exatamente. Isso por 315 baht. Isso é barato.
E aí, de repente, não, mas pra mim não dá. Tá, você pode pegar o plano de 3 GB por dia, 90 GB no mês e fecha. Porém, com tudo. agora a gente achou uma forma ainda mais barata de fazer isso, né? E daí a gente vai pro chip da True. Que esse é um nosso achado, que você consegue chegar aqui na Tailândia, gente, e comprar um chip para 3 meses, onde ele te renova 100 GB por mês. Só que aí é a questão da True, e essa é uma diferença dela com a AES. Ela geralmente vende pacotes limitados por velocidade. 2 megas por segundo, 8. No nosso caso, esse é um de 15 mega por segundo, com 100 GB por mês, 15 mega por segundo, dá pra gente fazer videochamada, dá pra gente fazer tudo que a gente quer. Não dá pra fazer o upload desse vídeo, por exemplo, porque demora muito. E até porque daí tem 100 GB por mês, dá pra fazer upload de um vídeo no mês. Então não vale a pena para isso, mas para o uso do celular a gente pagou 650 baht quando a gente chegou e tá com o celular até agora assim cheio, sempre cheio. Considerando que a sua hospedagem já vai estar te oferecendo a internet fixa, você vai só usar ela quando você estiver fora, e isso atende muito bem. E dá para fazer o hotspot, né? Eu compartilho a internet pro celular da Raquel, isso custou aí uma média de 216 baht ao mês. Isso. Então assim, se você quer saber como faz isso, se vê lá aquele outro vídeo que a gente vai lançar na próxima semana, em 2 semanas, que é todas essas dicas de como você economizar, você chegar e pegar esse super pacote de internet e não se incomodar com isso mais. Uma coisa que entra no custo também é lavanderia, porque nem todas as casas que você aluga vêm com máquina de lavar. Então, isso é algo que você vai ter que considerar. Nem todas aqui na Tailândia é raro, assim, na verdade. A gente quase não encontrou, né? Acho que teve uma casa até hoje que a gente ficou que tinha máquina. Mas o lado bom disso é que tem máquinas de lavar por tudo quanto é lugar, tem lavanderias, em frente aos prédios normalmente tem alguma máquina disponível pra você usar como é de... Maior parte exatamente são essas máquinas que você chega e você bota, geralmente são 40 baht, é tipo assim, use você mesmo, e às vezes assim, tem na beirada do prédio, às vezes tem na esquina assim, tem um lugar com 4, 5 máquinas assim que você vai lá e usa. Às vezes tem a máquina de secar, que daí ela é por tempo, ou às vezes é 10 baht por a cada 10 minutos, ou às vezes você coloca 40 baht e ela dá 50 minutos secando. Isso. Muitas vezes nessas simplesonas não tem, né? Às vezes só tem a máquina de lavar sem a secadora, mas daí você põe pra secar lá na tua casa. Que essa... Ou vai na lavanderia, né? Que daí às vezes a gente acha essa lavar e secar, então aqui é do meio. Gente, isso é o melhor, né? Que você vai nessas lavanderias bem completas, que tem a máquina em cima, a máquina embaixo. Você vai e coloca toda a tua roupa seca, porque já aconteceu nessa casa aqui, inclusive a primeira vez que a gente veio pra cá, se lembra? A gente não sabia que da questão de secar, a gente achou que já vinha centrifugado, a gente só tinha um varalzinho minúsculo na casa, a gente lavou toda a roupa e não tinha como secar. Não tinha máquina secadora. Fez umas linhas assim do apartamento pra secar, colocou roupa em tudo, ficou bem engraçado. Mas assim, nos viramos, mas é bom vocês já saberem disso. E é muito simples, né? Geralmente a gente prefere, a gente passou aí nesse tipo de loja que você usa assim, cima e embaixo, fica mais caro. Muitas vezes você acaba gastando assim, geralmente é 40 uma, 40 outra. Pode ser que seja 50 uma, 50 outra, 40, assim, 60. Fica um preço bom. Dá 100 baht ali, você lava e sai com a tua roupa toda sequinha. Muitas vezes tem uma mulher pra te ajudar, tem uma staff. Porém, toma cuidado com a staff, porque às vezes tem a staff que é pago e às vezes tem a staff que ela tá lá realmente pra te ajudar. E você deixa, dá o dinheiro e dela fala assim, venha daqui 2 horas. E ela coloca pra secar, ela tira tudo, deixa meio dobradinho. Dobra. É bem legal esse trabalho. Provavelmente ela é paga, né, pra cuidar disso e ajudar todo mundo. E daí muitas vezes tem o serviço de passar, né? Que daí ela ganha, eu acho que passando a roupa de muita gente que pede. Que daí é um serviço extra que você paga. Mas aí o que acontece? Em algumas cidades, em locais muito turísticos, você esteja preparado, porque você pode chegar e não ter lavanderias. E só ter lavanderia de serviço, aquela que você... quilo. E aí é caro. Porque daí você vai pagar em torno de 40 baht o quilo, como eu coloquei ali na tela. E, cara, 40 baht o quilo, às vezes você vai lavar 7 quilos de roupa. Não é tão difícil dar 5 quilos de roupa em casal. Então fica meio caro, porque, 5 quilos deu 200 a lavagem. Exato. Então, já aconteceu da gente aqui na Tailândia, ou nesses países ao redor, acontecer e ser esse preço. E você chega lá, você é refém disso, então... Procura isso antes, vê já essa questão da máquina de lavar, porque ela pode ser um problema. Outro ponto que aqui na Tailândia é bom se pensar, é um gasto mais irrisório, mas dependendo da tua forma de vida pode ser um gasto um pouquinho maior, é água, né, gente? E que é o nosso próximo tópico aqui.
O que você faz? Você não pode tomar água da torneira. Não existe. Pode ser que você esteja num prédio e que a pessoa colocou um filtro, mas aqui na Tailândia até hoje nunca viu filtro, né? Não, eles não confiam. Eles também, os próprios nativos compram água, porque a água não é potável para beber. Exatamente. E aí, assim, o que é a estratégia? Você tem aquelas máquinas que você enche os galões. Geralmente no prédio tem, ou na esquina tem, vai ter perto de você. Geralmente é uma coisa que a gente chega assim, a gente não viu por perto. É localizar a máquina da água onde é que tá nas redondezas. E achar uma boa, claro, né? Se não achar uma tudo zoada, pode ser que não esteja funcionando direito e isso vai pegar água contaminada. Mas, daí a nossa estratégia é, vai a primeira vez no 7-Eleven e compra um galão de 6 litros. 40 baht, pronto, você tem teu galão. Geralmente a gente pega 2, porque pra dar pra mais dias, tem que ficar indo buscar água. Então, e a partir dali você passa a pagar 5 baht pra encher esse galão. Dependendo da cidade, a gente já pegou às vezes que era tipo um centro de água e que daí tem a máquina lá e que ela jorra um monte de água. Às vezes você coloca assim 2 baht e enche o galão. Mas se for essas máquinas, normalmente ela enche um pouquinho a mais mesmo assim. Outra coisa que existe aqui, dependendo da região que você tiver, você tem os entregadores de água. Eles passam geralmente uma vez por semana, uma caminhonete cheia de galão, daqueles galões de 20 litros. Esse vale a pena demais. 20 baht o galão, então muitas vezes vale a pena se você tiver. Às vezes o apartamento se tiver, ele já vai disponibilizar esse galão pra você. Dependendo ele não disponibiliza, você tem que comprar, mas depois você passa a pagar esse preço. Ou muita gente prefere, porque daí todas essas águas elas são a drinking water. É a água potável, mas ela não é água mineral. Isso. E tem gente que prefere não pegar nas máquinas porque não confia nas máquinas. O que você pode fazer? Pegar os fardos, aqueles fardinhos assim, já fechado de garrafões de 1,5 litro. No mercado mesmo, 7-Eleven, distribuidora de bebida. E no prédio, aqui a gente tem aqui embaixo no prédio um armáriozão que você paga assim, e daí ele libera uma porta e tem lá 3 fardos dentro. Sim. E esse fardo ele tende a custar uns 40 baht, com 12 litros de água. Então assim, também é viável. Também. Sim. Se você não gosta e não confia nas máquinas, essa é a saída, eu acho que mais econômica, mais viável, que é o que a maior parte das pessoas faz. Isso é mesmo. Beleza! E vamos pro próximo tópico. Gente, agora a gente assim, terminou essas coisas principais, né, de vida, o que você mais vai gastar aqui, tem que pensar isso. Mas a gente entra numa questão extras essenciais, porque você tá vindo pra Tailândia, então não é o essencial puro, mas é um extra essencial que você quer vir fazer aqui. Primeiramente, a gente vai ter que falar em cartão, gente. Taxa de saque e cartão que você vai ter que colocar esse teu orçamento, porque acaba pesando sim. E no saque do ATM, é bom ficar ligado, porque tem uma taxa fixa. Todos os ATMs têm de 220 baht, ou tem outros que têm uma taxa de 2 a 3% também sobre o valor. Então... E o que você pode pensar disso? A estratégia se você vai pegar pouco dinheiro, tô precisando sacar só 2.000 baht. Você não vai pagar 220, que é mais de 10%, para sacar isso. Aí vale a pena o do percentual, porque vai dar um percentual muito baixinho. Porém, toma cuidado, que às vezes o do percentual ele tem uma cobrança mínima também, e que pode não valer a pena fazer isso. Contudo, a gente tem uma dica super especial nesse momento, que você pode evitar tudo isso. Não é tão simples quanto você ir no ATM e pegar o dinheiro na hora, mas você pode entrar no banco e pegar o dinheiro e não pagar nada disso. Não é só entrar no banco, não é qualquer banco, a gente vai contar mais disso lá no final, que é uma daquela dica especial que pode te poupar aí, muitas vezes 220, que é o que a gente já faz há algum tempo, né? Quem acompanha a gente já sabe, a gente não paga essa taxa faz um tempo. Outro ponto que a gente tem que pensar, e que você que tá fazendo o teu orçamento, teu plano de vir pra cá, você já sabe que é mais vantajoso ter uma conta internacional num banco digital como a Nomad, a Wise, agora tem aquele Revolut, enfim, você já sabe disso porque você vai pagar muito menos IOF. Se você não sabe disso, você já deveria estar antenada. Mas assim, o que acontece? Por que eu coloquei esse tópico? A Wise, que é o que a gente usa principalmente, ela cobra lá, ela tem R$ 1.400 por mês que a gente pode sacar sem pagar nada em cima. E sendo que 2 saques também não se paga. Porém, depois eu ultrapassei R$ 1.400, ela passa a cobrar 1,75% em cima do que for a mais de R$ 1.400 e extrapolei 2 saques, eu passo a pagar R$ 6,50 em cada saque. Vale a pena? É legal que tem esses grátis? É legal, mas se você pensar assim, poxa, eu vou sacar 3.000 no mês. 3.000 no mês, essa taxa extra que ela te cobrou já deu mais de $5. E que
A Nômade, por sua vez, ela cobra $5 o saque. Mas não tem nada de percentual, não tem nada assim. Então, talvez valha a pena a Nômade. Isso. Pois é, então depende muito da pessoa, você vai ter que analisar, averiguar o que é melhor pra você. Mas as duas têm algumas vantagens e vê aí o que fica melhor. Não existe melhor, isso é uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. Qual que você usa? Depende, pra gente a Wise sempre foi mais vantajosa, mas nesse momento pensando em saque, se a gente tivesse a Nômade, poderia ser melhor pra gente Então, Nômade, se você tá assistindo esse vídeo e achou que vai ser legal a gente fazer propaganda pra você, você vai ter que pagar, porque a gente não vai fazer de graça. E com todas essas dicas, nesse momento eu quero pedir uma coisa pra vocês. Existe o Valeu Demais aqui no YouTube. E o Valeu Demais, independente do valor dele, eu acho que começa com centavos que você pode deixar, ele vai ranquear melhor nosso vídeo. Ele vai entender que entregou tanto valor para as pessoas que elas resolveram apoiar financeiramente. E isso a gente não tá falando questão financeira pra gente mesmo, porque pode ser um valor irrisório mesmo. Só que isso vai fazer o algoritmo entender a relevância desse vídeo. Então, se isso está te ajudando, você achou que esse conteúdo está completo, que pode vir ajudar mais pessoas, se puder fazer o Valeu Demais, vai ajudar muito, gente. Vai ranquear esse vídeo lá nos primeiros e a gente pode ficar um bom tempo ajudando as pessoas com esse conteúdo que vai durar aí alguns anos. Isso mesmo, faz toda a diferença. E assim, ele falou, você pode desde o menor valor, mas você fica à vontade para fazer um bom valor também, se você quiser. Você pode até voltar lá, assim, já... Não, você não pode, mas você pode mandar um comentário dizendo assim, esse valor foi para a Raquel comer queijo, comer bolo, porque eu tô com muita vontade. Por sinal, deixa eu falar, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam de apoiar o nosso canal. A gente trocou nosso Pix. Nosso Pix agora é contato@indoalém.com.br. Temos o nosso endereço, não temos site, mas a gente tem nosso endereço agora, isso foi uma coisa legal. E o Pix está anotado nesse número, então se você quer apoiar o nosso canal, quer ajudar a gente financeiramente, a gente tá aceitando, fica à vontade. Vamos entrar agora nos passeios, gente. Quanto é que custa fazer um passeio na Tailândia? Começa-se nos seus 1000 baht, né? Assim, em geral, linhas gerais, um passeio simples de meio-dia, às vezes que você só vai pegar um transportezinho, vai te levar num lugar, vai fazer alguma atividade e voltar. Isso a gente tá falando de tour, né? Que você vai estar pagando. Porque às vezes você fala assim, passeio, você pensa, sair de casa. Não, você fazendo sozinho, independente, muito mais barato que isso, né? Você pode pegar um long tail de 200 baht e fazer esse ir até a ilha. Mas um passeio pago, contratado com um guia, alguma coisa assim, daí a partir de 1000 baht. E que é o mais comum, né, quando as pessoas vêm pra cá. Ingressos de atrações, eles variam muito. Você tem ingressos de 100 baht, de coisas muito simples, mas assim, entrar num mercado flutuante aqui, que é um mercado turístico, é 200 baht cada pessoa. Um parque aquático que tem aqui já vai pra 1000 baht, tem alguns templos, passeios, 400, 500 baht. Mas aí assim, daí o que a gente jogou ali? 1.800 baht, um passeio, daquele passeio massa, assim, que, pô, cheguei naquela ilha e que tem o passeio que ele leva e que faz isso e é o dia inteiro, o cara que dá comida, tem snorkeling e tal, tantas paradas. 1.800 baht, 2.000 baht, 1.500 negociando, e aqui, negocie. Isso... Dá pra negociar, principalmente se você estiver falando com a agência. Porque, nossa, eles jogam muito Eles têm alto. uma margem muito grande, gente. Então, tipo assim, você tem que chorar, você tem que negociar. Ou não também, se você puder pagar, pague, porque vai ajudar eles, os locais. Mas geralmente você vai chegar e vai olhar lá assim, o preço tá 2.400, porque ela vai te mostrar um panfleto, 2.400. Você vai falar, poxa vida... E vai diminuindo esse preço, é capaz de sair por 1.500 esse passeio de 2.400 que tá no papel. Então, por isso a gente diz, negocie, porque geralmente o preço ele tá muito alto lá no anúncio e eles acham lá pela metade que é o preço real. Saúde e bem-estar. Bom, vocês já sabem, a maioria de todo mundo deve saber que é importante ter um seguro viagem, né? Ter o seu seguro saúde e tudo mais. Contudo, a gente tá diferente assim, né, agora. Faz muito tempo de estrada, gente, é um gasto bem alto, porque passou a ser mais de $100 por mês para nós dois, e a gente não usou nenhuma vez aquilo, nenhuma única vez a gente precisou. E a dica é, como na passagem de avião, passagem de ônibus, passagem de trem, se for aquela passagem com teu nome, você pagar no seu cartão, você consegue estar assegurado através do seu cartão. Mas tem que verificar se seu cartão oferece esse benefício. Mas assim,
pensando em medicamentos, que coisas que você pode precisar, basiquinha aqui, a Aham. gente veio com uma boa bolsa de antibióticos e coisas, mas coisinhas que vão acabando são paracetamol, remédio de dor de cabeça, remédio para estômago, um Buscopan para cólica. Então, assim, um paracetamol, você vai ali no 7-Eleven, você vai pagar 15 baht. Uhum. 30 baht, às vezes, se for um lugar mais caro, que você acabou achando e foi 30, Mas é bem mas baratinho. é baratíssimo. Buscopan, 40 baht, 80 baht, né? Aham, e aliás, esses remédios que a gente tem no Brasil, tem tudo por aqui também. Então, às vezes a gente pensava, nossa, como é que a gente vai achar um paracetamol? É o mesmo nome ainda, paracetamol. E às vezes você tem coisas que são compostas, só pega o nome, transfere para o inglês no Google Tradutor, mostra para eles, eles E trazem conseguem. o teu genérico que você tinha no Isso. Brasil. Então, Exato. muito fácil. Ibuprofeno, pouquinho mais que o paracetamol, como é no Brasil, mas ainda assim, 30 baht a 70 baht. Então começa em 5 reais, gente. Muito tranquilo. Medicamento aqui, em geral, o que a gente já precisou, os custos foram bem de boa. Bem tranquilos. Academia. Você está pensando em vir morar pra cá, muitas vezes você vai procurar isso. Se não tiver no prédio, às vezes se já tem no prédio, aqui tem. 9 mil baht o apartamento, tá incluso academia. Sim. Mas às vezes não tem, você vai precisar buscar diária ou mesmo mês. Lá em Chiang Mai, né, no norte lá, esse é um preço que no norte é mais barato. A gente tinha lá na esquina, no bairro, não na área turística, mas chegava a ser 950 baht o mês. E a diária lá era 60 baht. Enquanto aqui, gente, eu procurei para fazer o vídeo, é 1.200 a 1.500 baht as academias mensal. E 200 baht o dia, gente. Achei uma de 100, mas tinha de 300 baht o dia pra você ir. Acredita? 50 reais. Ah, que eu nem sabia disso até agora, mas chega a custar 50 reais uma diária. Eu achei muito absurdo isso. E Phuket lá, Koh Samui, subiu um pouquinho mais ainda, lá 1.500, 3.250 o dia. Então assim, se prepara se você vai pra lugares caros pra usar academia. Tente achar no teu prédio, porque tem muito prédio que tem academia, você pode pedir foto pro dono. Boas academias, Nossa, equipamento. exatamente, então você pode fugir bastante. E massagem, conte pra gente. Nossa, massagem, é coisa maravilhosa na Tailândia. Você consegue massagem a partir de 180 lá no norte, em Chiang Mai. A gente viu por 120 lá na rua, é, tinha na rua por 120 também. E daí você vai, 200, 250 é mais comum, né? Em todos os lugares você conseguir achar por 250. Acho que o lugar que a gente achou o mínimo mais caro foi 350. É, que foi lá pra Phuket, Foi, que é aqui, ó. Que é o que eu coloquei no final da lista. Lá Phuket era o lugar mais caro que a gente viu. Caro. Aqui em Pattaya, o mínimo que a gente vê é 300, uma que a gente tem aqui na esquina que é bem simplesinha, ela subiu. E isso subiu o preço quando a gente Pois vê é. a primeira vez, eles subiram a massagem. Mas era um pouquinho mais barato, mas também acho que era Era 250, 250, virou 300. Os outros locais, então, lá em Chiang Mai, você fez por 200 num lugar fechado, simples, mas era 200, mas era uma passagem bem legal, num lugar bem Muito bom, gostosinho. bem gostoso, bem feita. Então, assim, essa é a média, gente. Se prepara se isso pode estar no teu custo, e a gente colocou um pouquinho nos custos isso para vocês poderem imaginar. Sim. Lazer e entretenimento. Se está aqui, você pode querer fazer coisas. Um ingresso de cinema, a gente já viu muitos amigos nossos que gostam de ir no cinema, assim, não sei, eu acho meio estranho, mas eles gostam de ir no cinema. Gente, 180, 250 baht, cinemas em Bangkok, Phuket. Bebidas em bares, cerveja importada, drinks, 150 até seus 350. Fácil. Num bar, você pagar 150 numa boa cerveja, pra mais, assim, pra mais. E no mercado é bem mais barato. A cerveja litrão sai a 60, 63. A lata, 32, 34. No restaurante, a cerveja, ela sobe um pouquinho, mas não é exagerado como é num bar. Mas ele sai ali 90 baht, 120 baht se for num restaurante mais chique, mas 90 baht é meio que o preço padrão de cerveja em restaurantes. E aí eu coloquei aqui, ó, uma informaçãozinha no final, gente, aquela plantinha verde que tem muita gente que vem procurar aqui, principalmente nos perguntaram quando a gente fez aquele vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, né? A gente fez um vídeo que a gente foi lá numa fazenda, foi ver como que é o processo e como que é o mercado hoje aqui da Tailândia. E daí perguntaram quanto que custa e como que é. E aí, assim, o que a gente já viu? Quando a gente estava justamente por perto dessa fazenda, naquela região que é muito barata lá no norte, tinha de 50 a grama que a gente viu.
mais o que a gente vê aqui nos standzinhos da praia, da maior É. parte dos lugares que a gente vê em Phuket, que a gente vê assim que tem nas feiras, É mais caro. 100, 200, acho que o que tem no mais barato, e daí pra cima sempre tem preço, né? Acho que já vi até uns 600, 800. Tá na mesma linha de pensamento. Onde é mais caro, vai ser mais caro. Onde é mais barato, vai ser mais barato. Exatamente. E também, né, existe uma coisa na Tailândia, vocês têm que pensar assim, a gente falou de mercado, a gente falou de tudo isso, mas tem que pensar que existe um mercado grande e tem as vendas locais, e tem os bairros locais. Sempre que você conseguir para dentro de um bairro local, para um mercado fresco, você pode conseguir achar preços melhores de todas as coisas, né, Exato. de tudo, porque os locais não vivem nos preços dos locais turísticos. Exato. Não faz sentido pra eles, né? Eles não ganham a mesma coisa. Como que eles vão pagar aquilo? Aconteceu já da gente chegar assim em feira, em mercado fresco, nessa cidade aqui mesmo, os preços eram o mesmo do Big C, por exemplo, né, do Mercadão. Mas algumas carnes você consegue um preço melhor, é muito bonita as carnes, são muito bonitas as verduras, mas Parece mais fresco do que parece no mercado. mais fresco, assim. Se você aprendeu a lidar com isso já aqui, pode valer a pena você ir nesses mercados, além de você sempre apoiar, e a gente gosta de tentar apoiar a cultura local, as pessoas, porque você ficar só fortalecendo grandes corporações não é legal. A gente precisa, sim, a gente precisa economizar, mas dentro do que você pode, é melhor você ir no restaurantezinho, é melhor você ir no vendedor de fruta. E não se engane pelo fedor do mercado fresco. Porque normalmente é por conta do peixe. O peixe cheira muito mal, né? Mas assim, se você for no mercado que é separado, por exemplo, que a gente teve a chance de ver alguns, né? Que são Nossa, separados são da separados. carne, ou a carne fica no freezer e enfim, não tem peixe. Não tem cheiro ruim, então tipo Nossa, assim... tudo limpinho, tudo certinho. Yay, você ficou até aqui, então agora você vai ter... O orçamento. Gente, perfil econômico que a gente. Foco, maximizar a economia, vivendo como local. Poucas extravagâncias, mas algumas extravagânciazinhas. A gente comer coisa que a gente quer no final de semana, a gente fazer nossos passeiozinhos, uma vida que dá pra você ter as coisas, você ter sua motinha, uma vida que dá pra você ter todas as coisas que você quer na vida, mas sendo econômico, sem pegar e fazer coisa cara e sem ficar exagerando na comida, balanceado. Ó lá. Então vocês já estão vendo aqui na tela qual que é o final desse negócio, mas o que que a gente contou nisso tudo é o que você precisa saber, né? Porque a gente estimou, você precisa saber o que que a gente estimou. Né? Tá, eu coloquei em reais e baht, mas isso é a cotação de hoje. Eu sugiro você a fazer a cotação para você ir vendo na data que você está assistindo esse vídeo. Gente, habitação, aluguel. 8.000 baht, um quarto estúdio simples como esse aqui. Tinha outros que o cara ofereceu que tinha de 8.000 baht em outra parte do prédio, mas a gente quis pegar mais alto. A gente quis pegar esse do 10º andar, que era 9.000, mas tinha o outro de 8. Não daria pra ter sido de 8. E isso, você vai conseguir pegar 8, poxa, mas eu tô na alta temporada e eu resolvi ir pra cidade mais barata e acabou custando 8. Então por isso eu usei o preço de 8, porque é o que mais vai se encaixar. Se você quiser ser econômico, você consegue achar esse preço. Luz e água foi dentro daqueles padrões que eu coloquei lá no início. Então eu coloquei o consumo mais baixo aqui pro perfil econômico, o perfil confortável eu coloquei o outro gasto mais alto. Mas você consegue gastar 1.000 baht, se você for econômico, você gasta isso. Alimentação. Uma alimentação de 280 baht ao dia. Isso é 2 refeições de 100, mais um café da manhã, ou de 80, ou dividido em casa, lanches. o café da manhã. Tem que ser em casa. Se for na rua, esse orçamento de 250 já não vai dar. Não, esqueça, porque assim, o café da manhã na rua é 90 baht. Eles cobram muito mais caro do que o prato normal de comida pelo café da manhã. Então vale mais a pena você fazer teu pão, teu ovo, que nem a gente faz. E se for um perfil econômico, você vai fazer o café em casa. E assim, 280 baht, gente, eu fui bem legal, porque dá pra gastar menos. Dá pra gastar, como eu falei, a gente fez uma comida boa e custou 100 baht. Não sei, se você faz comidas mais simples e ficar comendo frango e coisas assim, você vai conseguir reduzir isso talvez pra 200, 180 o dia. Isso. Mas assim, 280 baht conta assim, porque tem final de semana que você gasta um pouquinho mais, às vezes você vai no restaurante, então a média, essa fica legal. É o que a gente já usou em mês que a gente quis ser bem econômico. Isso. Transporte, uma moto dos seus 2.500 a 3.000 baht, mais um pouquinho de combustível, que você vai gastar ali 100 baht de combustível por semana, 3.500 baht no mês. Isso é o que você gasta, assim, muitas vezes é a grande média que a gente já conseguiu gastar 2.500 baht, a não ser quando você foi lá, chegou e era alta temporada e você pegou a moto mais cara. Mas
É isso aí. Chip de internet, aquele plano da True, super especial, que você vai ver lá no nosso próximo vídeo e vai saber como pegar aquele chip mais barateza. 220 baht ao mês, saiu só teu telefone com 100 GB pra você usar. Isso. Aí, lavanderia. Lavanderia, contei, ó, aquela lavada bem justa, que é você ir 2 vezes de 80 no mês, mas ó, saindo com a roupa sequinha, tudo, e lavando em casa, isso é econômico. Vocês prestaram atenção, né? 2 vezes no mês. Ah, mas se você for só na máquina que só lava, você pode ir 4 vezes no mês e pendurar em casa, porque ainda coloquei o preço dos produtos junto. Eu contei 160 mais 40 de produtos. Muito bem. Amaciante e sabão, gente, tá certinho. Água potável, 6 litros ao dia, que é o que a gente faz, e usando os galões, 150 baht ao mês. Tá bom. Fecha a conta bem legal, não é nada absurdo. Saúde e bem-estar, 2 massagens no mês, ou uma ida na academia, alguma coisinha assim, ó lá, 400 baht, para você poder gastar com você e ficar feliz. E 200 baht de ou um passeio econômico, que gastou 1.000 de cada um, ou de passeios que você pagou de ingressos, aí pô, 2.000 baht para gastar de lazer, tá legal, né? Assim, para ser econômico. Muito. E não tá nada econômico, porque 2 passeios no mês, mas tudo bem, vai. Ou 2 passeios mais caros, 2.000 no mês, às vezes que tomou uma cervejinha, fez... Gente, fechou 23.910 baht. Uou, 23.000? Mas isso deu 4.130 reais. Assim, é econômico de verdade? Não, vocês não viram é. que não é tão econômico assim. Poderia ser muito mais. Mas, cara, é um econômico confortável. É um econômico que você pode vir e viver e dizer assim, poxa, eu quero viver minha vida na Tailândia, eu quero passar meus 3 meses lá sem ficar ferrado. Você vai gastar seus 4.000 reais. Dá pra ser menos, diminuir pra 3? Dá, mas talvez você não vai gostar das condições na qual você vai se encontrar. Exato. Então, por isso a gente preferiu manter, mesmo no econômico, algo plausível, a gente quer ser realista. Não adianta você falar assim, eu vou gastar só 3.000 no mês, você chega lá, às vezes você fica de cara, despiroca, pega lá, gasta muito, no final de semana estourou teu orçamento. Aí não vale a pena. Não é assim, a verdade é que você precisa gastar um pouquinho mais. Até porque, aquilo que eu falei antes, você tá sonhando em vir morar na Tailândia, você não tá sonhando em vir morar na Tailândia dentro de um muquifo, comendo super mal e... Meu Deus. Vai para os Estados Unidos, vai para um país para você fazer dinheiro, trabalhar e fazer dinheiro. Tailândia não é esse lugar. Vai para Austrália. Pra viver uma vida mais confortável, ter uma experiência mais de férias, enfim. É uma vida boa que você tá. A maior parte das pessoas que buscam nossos vídeos falando em Tailândia é esse o perfil do nosso público, por isso estamos falando assim. Isso. Diretamente do futuro, no momento da edição desse vídeo, eu decidi que eu vou compartilhar com vocês esses 2 orçamentos em arquivos. Eles estão aqui na descrição do vídeo, então se você quiser pegar eles e baixar no seu computador, eles estão aqui. Perfil confortável. Vida boa. Bom, o foco é viver com mais conforto, experimentar restaurantes variados, vinhos, experiências gourmets. Sem exagero, sem ser extravagante. Um pouco mais saídas, um pouco mais de luxo, né? É, uma vida mas assim... Mas nada excessivo. Você indo, de repente, passar o mês da alta temporada lá numa praia, ou você aqui nesse prédio pegando um apartamento que tem um quarto extra, porque você quer ter mais espaço, mais conforto, você quer ter tua sala, você não quer ficar só com uma cama. De novo, pensando que é um casal, né? Sem filhos, porque daí seria um luxo ter um quarto extra no apartamento que eles não usam pra dormir, né? Tipo, no caso, eu usaria como meu escritório, sei lá. Então é um luxo, né? Uma coisa Colocou um quarto a mais, como eu falei lá no início, subiu 2-3 mil baht, subiu do teu aluguel por colocar um quarto a mais na casa. E vamos aos valores. Gente, um apartamento bom, seus 13 mil baht você aluga algo legal. Assim, nesse prédio você pegou com um quarto a mais. Lá em Phuket, na alta temporada, você vai conseguir um lugar decente ainda assim por 13 mil baht, um bom lugar. Claro, quis colocar quarto a mais, pegou alta temporada num lugar bom, sempre pode ser a mais, mas 13 mil baht você vai conseguir alugar um lugar legal em qualquer cidade. Assim, você vai conseguir ter esse conforto. Luz e água, daí para aquele consumo já mais alto, poxa, quero usar o ar-condicionado várias horas do dia, vou passar a noite com ar-condicionado, vou usar 1.700 lá no final do mês, pode ser mais, e não se engane, usou mais é fácil de ir para 2.000, sei lá, até mais. A alimentação é outro ponto, que assim, um orçamento confortável, cara, 500 baht ao dia. Você gostaria de viver com 500 baht ao dia pra comida? Quero.
Você vai poder comer num restaurante de 120, você vai poder fazer umas comidas gostosas em casa, equilibrado ainda assim, porque é fácil você sair num final de semana e falar assim, vou comer café da manhã, vou lanchar, vou fazer meu brunch, vou fazer isso aqui, Daí e vou acaba voltar passando, né? passando assim, 1000 baht fácil. Fácil, porque só de café da manhã você vai pagar 90 em cada prato no casal, foi 180. E tem cada coisa interessante aqui, né? Uns Nossa. cafés, uns negócios que é, tipo, muito bonito. Daí cada coisa no cardápio é 200, 250. Então, assim, gastar 1000 baht para se ter conforto com comida em um dia não é difícil. Porém, no dia a dia, 500 baht você pode viver muito confortável. Muito confortável. Não é necessário mais. Transporte. Pô, pegou uma moto melhor, fez algumas voltas, você escolheu não ir de moto, você pegou e foi de Grab. Poxa, você ficou bem. 5.000 baht você vai gastar ali pra rodar bastante, você vai ser muito confortável ter 5.000 baht pra gastar com o teu transporte. Chip de internet? Por que você precisa de mais? Você já tem lá 100 GB por mês com o que eu te ensinei a fazer. Ele tá vendendo pra True? Não tá ganhando nada com isso, gente. Eu quero que você vá ver meu outro vídeo, sim. Mas assim, o que você pode fazer? Não, agora tem um telefone para cada um com 100 GB. Então ele foi lá, dobrou ainda assim, custa 440, que é mais barato que o super plano lá da AES. Então vê lá o vídeo que eu tô te ensinando o negócio. Tá, gente, água. Passou a tomar lá o fardo, não precisa tomar água da máquina, pega sempre o fardo, 12 litros ou 6 litros ao dia, deu 600 baht. Subiu, né? Era 150, foi para 600. Virou já um gasto maior, deu 100 reais de água. Então, lavanderia também subiu ali 4 vezes ao mês, porque você não quer lavar, que nem ele falou, 2 vezes ao mês no outro. Eu já não gostei também. Não, foi na lavanderia que tem a Steph, uma vez por semana, e pagou 100 baht lá e foi buscar tua roupa. Só voltou sua roupa já dobradinha, cheirosinha. Saúde e bem-estar, pois então agora vamos ter uma vida boa. Vai gastar 3.500 baht no mês fazendo massagem, dá pra fazer massagem toda semana. Vou no spa, fazer uma massagem especial de óleos. Exatamente, cinema, tomar um drink no bar. Não, opa, desculpa, passei. Farmácia, academia, porque cinema lá já é lazer. Mas assim, saúde e bem-estar, massagens, precisou de medicamento, quis ir na academia, apesar que você tem uma academia muito boa, você tá pagando bem num... Chegou lá no seu prédio, ele falou, não quero ficar aqui hoje. Quero fazer uma aula de yoga, quero fazer uma aula de pilates, quero fazer uma aula de Muay Thai, enfim. Cara, 3.500 pra você gastar com o teu bem-estar é muito legal. 10.000 baht em lazer e passeios. Aí, esse aqui é meu adendo. Esse é confortável, mas esse pode ser muito acima se você quer ficar passeando demais, indo pra bar demais. Porque bar é caro, bebida é uma coisa cara. Então, é muito fácil você ir num bar e gastar 1000 baht. Mas, considerando que você vai estar vivendo aqui, a vida não é férias, então acho que você vai ter um pouco de férias quando chegar, normal. A gente também teve, né? Despirocamos em buquê. E fizemos coisas desnecessárias, mas foi bem legal. Mas foi bem legal. Só que daí você vai e começa a viver mesmo, né? E quando você tá vivendo, você não fica passeando tanto assim, né? Você vai fazer um passeio legal, de repente no mês você vai pegar e vai pra aquela ilha mais longe que tem no final de semana, vai pagar uma estadia porque você quis ficar lá e não quis voltar embora. Um teatro, uma coisa, uma vez na semana, então vai ficar nesse valor. Você vai ficar nos 10.000 baht pra ter uma vida confortável, vendo coisas bem legais no teu final de semana. Você vai gastar mais ou menos seus 10.000 baht, separe pra isso. 10.000 baht para lazer, para lazer e passeios. E isso bateu um orçamento de 49.660 baht. Isso é muita coisa, mas, sinceramente, qual é o padrão de vida que 8.500 reais conseguem te prover no Brasil? 8.500 reais. Depende, se for lá num lugar bem econômico, uma vidona, né? Nossa, um vidaço. Mas se for nas capitais, né, que normalmente a gente tá comparando com capitais. Aqui a gente tá comparando uma grande cidade. Daí já não dá pra fazer tanta coisa assim. Mas ainda assim. Vida bem confortável aí na Tailândia. O que vocês acham? 8.500 reais, o que vocês acham? Fez sentido esses valores pra vocês? Assim, olhando pra gente, eu olho pra esse 8.500 e falo assim, nossa, é bastante coisa, mas sinceramente, se eu tivesse uma renda um pouco mais que eu pudesse guardar um tanto de dinheiro, eu gostaria de ter esse padrão de vida aqui. Eu sei que esse padrão de vida daria pra ter uma vida muito boa na Tailândia. Em 2 pessoas. Se você tem filhos, suba esse valor. Né? A gente saiba ter proporcionalidade. Ou seja, o perfil econômico. Ou seja, o perfil econômico. Exato. Independente de você estar fazendo o perfil confortável ou não, você pode utilizar nossas 2 super dicas para economizar e tornar a tua vida mais fácil já um pouquinho. Esse momento que você estava esperando.
Como é que você vai no banco e não vai pagar aquela taxa? Que um monte de gente não sabe disso, gente. Não. Eu participo de um grupo da Tailândia e que muita gente fica e vão lá e perguntam e falam assim, não, só tem que pagar. E daí eu vou lá e mando e falo, não tem que pagar, tem como ir tirar o dinheiro. Enfim, você precisa ir no banco com o seu passaporte original, não adianta levar cópia. E o cartão. Esse cartão, o nome de quem você levou o passaporte. É, não adianta um passaporte qualquer. E outro. Exatamente. E tem que ser assim, a gente usa o cartão da Wise. Pode ser o cartão da Nomad, mas tem que ser sempre contas correntes ou cartões pré-pagos. É débito, não aceita crédito. E você faz o saque direto, você vai pedir por Currency Exchange quando você entrar no banco. O que você vai notar? Qual banco? Agências muito grandes. O Bangkok Bank, ele faz o Krasncorn, vou colocar o nome aqui embaixo, que é um verde. Também faz. E tem o verde, que é o que eu tava falando. Ah, tá. Também faz. Mas assim, você vai ter que não ir na agência pequenininha. E o que é a minha estratégia? Eu tento olhar lá no Google Maps, primeiro onde é que tem as agências, daí eu clico e vou e vejo na rua. E vejo a visão para ver se é uma agência grande ou não. E se eu consigo ver na porta, porque geralmente tá escrito ou numa placa, alguma coisa por fora, Currency Exchange ou Western Union. Quando tem a plaquinha da Western Union, também faz. E você chega lá e pede por Currency Exchange, eles já vão te dar a senha. Você, a hora que chegar, for chamado, vai com o teu passaporte, o cartão, que tem que estar no teu nome. E o que aconteceu? Uma vez, um dos meus sobrenomes é... abreviado, só tem uma letra. E dele olhou meu passaporte e ficou em dúvida. Eu falei assim, não, mas eu te mostro no celular. Eu tive que mostrar dentro do aplicativo da Wise lá, o cartão com o meu nome, que é a minha conta, tudo. E provei pra eles que era eu mesmo. Aí eles vão lá, vão fazer um xerox do teu passaporte, vão pedir pra você colocar teu endereço do Brasil e assinar. E te dá o teu dinheiro que você quer, quanto você quiser. Exatamente. Não tem um mínimo, a gente já chegou a sacar 2.000 em um. Era 2.000 baht. 2.000 já sacamos, mas em outro que a gente foi, a mulher falou que tinha um limite de 6... Mínimo. O mínimo de 6.000, era 6 ou 5? Mínimo de 5.000. Mas não existe máximo. E assim, às vezes você chega, se você não for no horário de pico, você vai chegar em agência vazia. A gente já chegou assim, na hora que tava abrindo a agência, a gente foi os primeiros atendidos. E muito simples, muito fácil. Pode ser que o atendente não goste muito, que ele fique meio... Aconteceu em agência menor, em agências grandes nunca aconteceu, mas em agência pequena já a pessoa ficou meio assim, acho que era de manhã, mas a gente insistiu, falou, já fizemos em tal banco, em tal cidade, foi assim. Insistimos de forma educada. Isso é muito importante. Tenha paciência, pegue seu dinheiro no final, mas não fique tão nervoso a ponto de pegar o seu dinheiro e esquecer o seu passaporte. Espere, pegue seu passaporte, não faça como a gente, que perdeu o passaporte no banco. Nossa, foi em Bangkok, a gente saiu e teve que voltar no banco. Mas enfim, tenha paciência, porque daí você pega aquele monte de dinheiro, porque você pediu, mesmo que seja, sei lá, 4.000 reais, vai vir muito dinheiro, você... Esquece o mundo, mas fica calmo, pega seu passaporte de volta. E você pode pedir pro atendente e já te dá uma nota daquelas de 1.000 trocada em nota de 100, que vai te facilitar a vida. Eles já te mandam uma parte trocada, é bem legal, é muito melhor que você sacar num ATM, essa é a parte boa. E gente, aí a outra dica é a questão, a comida local. Como que você come em restaurante local? Porque a gente ficou falando muito assim, poxa, coma no local, mas tem medo de intoxicação. A gente aprendeu a não ter intoxicação, a gente aprendeu as regrinhas básicas para se comer nesse tipo de local. E é o que a gente vai deixar de dica para vocês, porque isso dá uma economia muito grande. Se você ficar indo em restaurante turístico, você vai ficar pagando 2 a 3 vezes o preço real da comida. Verdade. Conta pra gente. Bom, o ponto principal que você tem que notar é se tá cheio de nativo naquele restaurante, porque onde os nativos comem é onde é melhor, né? Porque eles não vão comer onde passa mal. Então isso é um ponto. Outro ponto, olha a higiene, é fácil, sabe? Olhar assim se as coisas são limpinhas, se as panelas estão limpas. Normalmente as cozinhas são abertas, então você consegue ver como que é tudo ali. A tia, se ela tá bem arrumada, limpinha, né? Existe um padrão, assim, não vai ser 100% limpo, não espere que você vai ver as coisas brilhando, né? Não, como você vê aquela higiene brasileira que é pra você olhar e de repente tá tudo brilhando. Mas veja que a coisa não é suja, sabe? Assim, porque tem os lugares que você olha e fala assim, nossa, cara, que sujo isso aí, sabe? Tipo, por que tá desse... Não precisava estar desse jeito. Mas geralmente o que você vai olhar é que todos os utensílios estão brilhando. Exatamente. Os utensílios estão limpinhos. E também assim, aquele restaurante que você observa que o pessoal vai ali, limpa a mesa, deixa tudo em ordem. Você já vê que é diferente. Você fala assim,
confiável e com pessoas nativas comendo. Pessoas nativas comendo. Por que não um restaurante que está cheio de turistas? Normalmente os turistas ficam pouco tempo, então eles não têm como saber se aquele lugar vai passar mal ou não, e se eles passarem no avião, você também não vai saber. Então, E, assim, a questão não é se é bonito ou não. A questão é se é confiável pelos locais e se é um lugar que tem higiene nos utensílios que eles usam. outra dicona é se você tá na praia lá e passou aquele vendedor ambulante vendendo salgado, vendendo coisa. Só se tiver muito quente, porque daí ele acabou de sair do restaurante. Você tá na frente do restaurante, que ele desce da rua ali e entra na rua. Porque Legal. o problema é que ele vai muito longe andando com aquilo, vem mosca em cima, entende? Daí, sei lá... Já rolou poeira, intoxicação aqui, ó. Poeira do carro, não sei, mas dá ruim. Outra coisa, final de feiras. As feiras aqui na Tailândia, elas acontecem cedo. Eles começam 4 horas da tarde, geralmente. E quando você chega lá 9 horas da noite, na verdade, assim, já tá aquilo que ficou lá o dia inteiro, entendeu? Pra eles. Exato. O horário bom é você ir até umas 7 da noite, é muito bom. Ou às 7, 7 e meia, 8 horas começou a ficar vazio. Se chegou 9 horas, você vai pegar, às vezes, espetinho. E tem espetinhos que eles deixam cru ou só um pouquinho passado pra eles colocarem em cima do fogo de última hora. Tem coisa que tá lá, já tivemos intoxicação Exatamente. feia. Foi a primeira, foi da Raquel, foi assim, de pegar coisa que estava passada por muito tempo na feirinha. Então vai na feirinha no horário das 7, 7 e meia, é a regra que a gente aprendeu. E evita comer sushi que tem lá, porque também tá quente. É, exatamente. Sushi só se for dentro do shopping, coisa mais confiável, assim. E daí, que em relação à feirinha, a gente tá falando dos restaurantes locais para comer, cara, feirinha é muito segura. Feirinhas grandes, que é muito movimento, é muita gente passando. Comida de lá, rua é confiável. Cara, normalmente é melhor do que no restaurante, porque roda muito, a rotatividade é muito grande. E pelo que eu percebi ao longo do tempo, acho que é exigido um nível de higiene meio que pelo condomínio ali deles. A pessoa não pode ficar zoando na coisa e fazendo sujeira. Bom, e se você aguenta a pimenta, bota pimenta, porque a pimenta ajuda você a não passar mal com as bactérias, se tiver ruim. Mas você vai dar uma passada mal também, né? Porque mas a pimenta ajuda. Mas não de intoxicação, ajuda bastante. Eles comem muita pimenta, um dos motivos por causa disso. Gente, se esse vídeo te ajudou, vocês acham que tá completo, que realmente passou o que precisa, se vocês têm alguma dúvida, comenta pra gente, deixa assim, tá comparável ao Brasil? A gente acha que o custo Tailândia-Brasil ele é aproximado, é a nossa experiência. Assim. A gente acha que é um pouco mais barato, mas muito aproximado. Porque tem coisas que são mais caras, mas tem coisas que são bem mais baratas, então meio que eles se equilibram, sabe? Não sei qual que é a tua realidade. Se você tá aqui na Tailândia, qual que é real esses preços pra você? Qual que é a sua vida, a sua realidade? Compartilha com a gente quer saber a sua opinião também. Também espero o nosso próximo vídeo, como eu já deixei várias dicas aqui pra vocês, pensa que vai ter mais ainda lá, eu realmente... Vai, o Lucas tá muito animado, vai valer a pena o próximo vídeo. E também se perdeu o primeiro vídeo lá dos vistos e tá interessado em vir pra cá, a gente fez uma abordagem bem completa lá também. Dá uma conferida. Deixa aquele valeu demais pra ranquear a gente bem lá no YouTube e subir esse vídeo, porque a gente tentou entregar muito valor aqui, a gente quer que esse vídeo possa ser visto ao longo do tempo por mais pessoas que, assim como nós, tem esse sonho enorme com relação à Tailândia e que adoram esse lugar e que a gente quis compartilhar algo que possa facilitar a vida dos próximos. Isso mesmo. Então, obrigado por nos assistirem e nos vemos na próxima. Tchau. Indo além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são pontes, envolei além dos sonhos. Então, nosso amor é o mapa dessa canção.